Boa noite. Mulher morre após ser atingida pela marquise de uma casa no município de Belo Jardim, no Agreste. Família enterra corpo de mulher que morreu por choque elétrico enquanto tentava ligar a máquina de lavar em Paulista. Ex-secretário estadual é preso em nova operação da Polícia Federal contra esquema de corrupção no presídio de Igaraçu. Sem quórum para a votação, deputado Júnior Matuto se exalta em pronunciamento na LEP ao criticar a ausência da base governista. Mulheres da cidade de Paulista participam de oficina de graça para aprender a produzir lembrancinhas para a Páscoa. Estudo indica desigualdade no acesso a diagnóstico do câncer de mama. Região metropolitana concentra mais da metade dos serviços. Hoje é o Dia de Combate ao Câncer, uma data que reforça a importância da prevenção como estratégia para salvar vidas. Em Pernambuco, um estudo realizado pela Fiocruz revela a dificuldade de mulheres do interior do estado para ter acesso a exames, diagnóstico e tratamento. O Hospital de Câncer é a maior referência no tratamento da doença em Pernambuco. Todo dia um movimento enorme e uma grande quantidade desses pacientes vem do interior, onde é difícil para eles conseguir o que podem acessar aqui. Diariamente, pessoas de outras cidades desembarcam logo cedo para consultas e procedimentos que às vezes estão marcados para o turno da manhã, mas também podem acontecer somente à tarde. Vão ser muitas horas por aqui para não perder a oportunidade de usar os ônibus que as prefeituras dos municípios disponibilizam para o transporte. Viagens longas e penosas. Muitas vezes, a paciente está debilitada, ansiosa, cansada. Crislene saiu de João Alfredo, a 240 quilômetros do Recife, às 2h30 da madrugada. Chegou de manhã cedo, falou com a médica no começo da tarde e vai para uma casa de apoio a pacientes para aguardar que o ônibus passe, recolhendo o pessoal que vai voltar para João Alfredo neste mesmo dia. Desde que há um ano descobriu que tinha câncer de mama, iniciou uma sequência de viagens tensas e cansativas. Até mesmo para colher material para biópsia, precisou viajar. Foi feita uma ultrassom na cidade onde eu moro. E assim, quando saiu o resultado, procurei uma clínica em outra cidade para fazer a biópsia. E daí, a realização da biópsia em si foi feita também em uma outra cidade, que foi aqui em Recife. E assim, quando saiu o resultado, a gente viu que tinha sido maligno. E daí me encaminhou para o Hospital do Câncer, para dar início a todos os tratamentos. Um estudo da Fiocruz expõe isso em números. Mostra que a região metropolitana do Recife concentra 64,4% dos mamógrafos, 64,5% dos equipamentos de ultrassonografia e 65,1% dos tratamentos para o câncer. A pesquisadora Rosalva Silva, doutora em saúde pública da Fiocruz, é a responsável pelo levantamento. O achado mais significativo é a ausência de serviços para diagnóstico. Uma macro-região de saúde ela tem como uma premissa garantir uma integralidade do cuidado, então tem todos os serviços. E aí quando a gente olha a macro-região, que é a metropolitana aqui do estado de Pernambuco, ela tem mais de 60% de todos os serviços analisados. Mas ainda assim, quando nós vamos para a biópsia, ela ainda não tem serviços de biópsia, fica aquém. Então esses usuários, eles estão chegando com diagnósticos tardios e muitas vezes tendo que custear seu próprio diagnóstico para dar acesso rápido a esse tratamento. A médica mastologista Denise Sobral, do Hospital de Câncer, sente o impacto da centralização dos exames e dos tratamentos na região metropolitana. É um tratamento longo, que leva em média 8 meses. Os pacientes precisam ir e vir ao hospital muitas vezes e realmente, além de estar debilitado, doente, ele está perto de casa, voltar para a família é muito melhor que ficar em casas de apoio. As casas de apoio às pacientes aliviam o sofrimento. Um lugar para ficar e evitar um pouco a estrada. Muitas são mantidas pelas prefeituras do interior. A Casa Rosa é diferente porque funciona com a ajuda de doações de pessoas e com a renda dos 4 bazares que organiza por ano.
O próximo está a caminho e o depósito já está cheio de doações que serão vendidas e o dinheiro arrecadado empregado na manutenção do lugar. Neste quarto, 2 mulheres de Petrolina e 2 de Caruaru. Todas são encaminhadas pelos hospitais públicos onde fazem o tratamento. Podem ficar aqui para um pernoite ou passar meses vindo e voltando de acordo com a necessidade. Maria Sandra está em tratamento de um câncer de mama há 2 anos e meio. Acabou de chegar de Uricuri, uma viagem que durou 12 horas. Veio fazer tomografia, mamografia e ultrassom para avaliação. Alguns exames estavam agendados para segunda-feira e outros para a sexta. Então, é uma semana inteira no Recife. Eu cheguei 5 da manhã hoje. Aí vou ficar aqui até sexta-feira, nesse ambiente que é tudo que a gente precisa. A gente vai ter o apoio, vai ter uma dormida boa, vai ter a comida, o alimento, é tudo bem certo para a gente que está com problema. O acolhimento para quem está tão longe de casa, atravessando uma situação difícil, é mais do que importante, é necessário. As mulheres, ela têm uma dupla ou tripla jornada de trabalho e muitas delas, mesmo quando estão realizando tratamento, elas precisam realizar as outras atividades delas. Aqui, elas vão se preocupar unicamente com o tratamento. E essa tranquilidade, eu diria assim, esse relaxamento que elas conseguem ter de não ter que estar numa cozinha, não ter que se preocupar com o que vai comer, com certeza dá a elas uma condição de que esse tratamento ele seja mais exitoso. Nós questionamos a Secretaria de Saúde do Estado sobre a dificuldade de quem vive no interior para ter acesso aos exames e diagnósticos do câncer de mama. A Secretaria disse que oferece suporte aos municípios nos exames de mamografia e que, quando há diagnóstico de algum tipo de tumor, as pacientes são encaminhadas para as unidades habilitadas na área de oncologia. Olinda está imunizando os grupos prioritários contra a gripe, seguindo a campanha nacional que começou nesta semana. Bastou o calendário de vacinação contra a gripe abrir em Olinda que esse pessoal não perdeu tempo. Em forma de me proteger e proteger a minha neta também, né? Ela tem quantos anos? Tem 2 aninhos. E como eu vou viajar agora para São Paulo, passar 5 dias só, aí eu tenho que também procurar me proteger, porque a gente não sabe como é que está do outro lado, né? A Islane é estudante do curso técnico de enfermagem e está aplicando vacina no posto montado no Shopping Pátio, em Casa Caiada. Ela se impressionou com a procura. Ontem, ao todo, foram mais de 300 e eu, pela parte da manhã, dei pelo menos 100, apliquei 100 em alguns idosos e outros do grupo de risco. No meio da manhã, a fila estava grande no pátio. Teve gente reclamando que esperou até 2 horas. Mas a coordenação do programa de imunização ajustou o procedimento de entrega de ficha e simplificou o cadastro. E a fila andou. Podem se vacinar agora crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes, mulheres que deram à luz recentemente e trabalhadores da saúde. Pessoas com comorbidades também. Nós temos os outros grupos prioritários que Olinda também está fazendo a imunização, que são os professores, trabalhadores de saúde, profissionais da área da segurança armada, caminhoneiros, trabalhadores de transporte público e as comorbidades. Então, nessas comorbidades, entra quem? Os hipertensos, os diabéticos, os asmáticos, os autistas. De acordo com a Prefeitura de Olinda, a vacina contra a gripe está disponível em todas as unidades básicas de saúde e policlínicas do município, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E aqui no Shopping Pátio, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. É preciso apresentar um documento de identificação. E se for criança, o responsável precisa levar a carteira de vacinação. Ana Carolina vai começar a estagiar num hospital na área de fisioterapia. A proteção contra a gripe é obrigatória. A gente precisa se imunizar para nos proteger, porque a gente só pode tratar se a gente estiver protegido. E também para evitar que a gente contamine outros pacientes que já vão estar lá debilitados na UTI, na enfermaria, no ambulatório. Um homem foi preso em flagrante depois de tentar matar a companheira a facadas. A notícia está aqui no G1 Pernambuco. O crime aconteceu no fim da noite de ontem no conjunto Marcos Freire, em Jabotão. De acordo com a Polícia Civil,
O suspeito é um motorista de aplicativo de 37 anos. Ele teria ficado com ciúmes dos comentários que internautas faziam durante uma live que a mulher estava fazendo em casa. A vítima de 34 anos foi encaminhada por policiais militares para uma unidade de saúde. O suspeito foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, no Recife. Ele vai responder por tentativa de feminicídio. Outros detalhes no G1. E a Polícia Federal prendeu um ex-secretário do governo do estado em uma nova fase da operação que investiga um esquema de corrupção no presídio de Igaraçu. A prisão aconteceu na manhã de hoje. O mandado teve como alvo o ex-secretário executivo de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco, André de Araújo Albuquerque, e faz parte das investigações da Polícia Federal contra o esquema de corrupção no presídio de Igaraçu, na região metropolitana. A PF também cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito e apreendeu uma arma funcional, telefones celulares e um carro de luxo. André de Araújo Albuquerque deixou o cargo na Secretaria Estadual de Ressocialização em dezembro do ano passado. A nova fase da Operação La Catedral dá continuidade ao inquérito que apura a existência de uma organização criminosa na unidade prisional, com envolvimento de servidores públicos. O ex-diretor do presídio de Igaraçu, Charles Bellarmino, já tinha sido preso em fevereiro. 8 policiais penais também foram detidos. Entre os crimes investigados estão corrupção ativa e passiva, prevaricação, facilitação de entrada de objetos ilícitos na prisão, tráfico de drogas e organização criminosa. De acordo com as investigações, os presos pagavam propina aos policiais penais em troca de regalias, como facilitar a entrada de visitantes em qualquer horário, incluindo garotas de programa. Os detentos também tinham permissão para fazer festas, churrascos e shows com música ao vivo. A Polícia Federal informou que as investigações da Operação La Catedral continuam. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização disse que o ex-gestor André de Araújo Albuquerque foi afastado da função e exonerado como parte das ações estratégicas para coibir práticas ilícitas nas unidades prisionais. A Secretaria reforçou que não compactua com desvios de conduta de servidores. Nós não conseguimos contato com a defesa do ex-secretário André de Araújo Albuquerque. Ter as casas invadidas por bandidos virou rotina para moradores do Pina, na zona sul do Recife. Um projeto social também foi alvo da violência. Faz 3 anos que Paloma tem este estúdio fotográfico no bairro do Pina. Para tentar impedir a invasão dos bandidos, trouxe um cão de guarda para o espaço, onde ela trabalha e recebe os clientes. A gente não conseguia deixar o espaço sozinho por meia hora, porque a gente ficava preocupado. Então, assim, a gente não conseguia sair à noite, não conseguia fazer nada, tinha que ficar em casa. E aí a ideia, eu disse, olha, a gente precisa de um cachorro, nem que seja para assustar. Paloma contou que foram várias tentativas de roubo. A bomba d'água foi um desses itens que tentaram furtar. Ela teve que colocar várias barreiras para tentar impedir que levassem, principalmente os equipamentos usados na casa. Os que ela tem para trabalhar acabam não sendo alvo dos assaltantes. Mas também a gente não facilita esse ambiente, né? Não deixa fácil para que isso possa acontecer. Não é uma coisa vendável assim, de maneira fácil, né? De ser repassada, porque são materiais muito específicos. Então, eles não sabem nem para que serve. Então, é muito mais fácil você vender algo que você sabe qual é a utilidade. Então, para eles, isso não é interessante. Uma ONG também foi invadida pelos bandidos. Os estabelecimentos ficam na mesma rua, a Pereira da Costa, no bairro do Pina, entre as avenidas Conselheiro Aguiar e a Domingos Ferreira. Os assaltantes agem de forma parecida, pulam o muro ou a grade e tentam levar o que estiver ao alcance deles. Neste vídeo, de uma câmera de segurança, um homem pula o muro e entra no terreno do Instituto Vizinhos Solidários. Ele consegue passar pela grade que ficou retorcida. Foi durante a madrugada. A grade foi soldada para tentar reparar o estrago. De acordo com a presidente do espaço, foi o mesmo homem que voltou, já com um dia claro, vestindo outra roupa e, desta vez, entrou pela janela. Ele veio, pulou o muro, abriu a grade, chutou a porta, cortou o alarme,
Aí o alarme parou de disparar, mas já tinha disparado, então a gente já estava vindo para cá. Ele rapidamente pegou os alimentos, abriu a janela e foi embora. E deixou a janela aberta. E aí, quando foi 5 horas da manhã, que a gente já tinha fechado tudo, mas a grade permanecia ainda arrombada, ele voltou e fez levou mais alimentos. Mais de 50 quilos de alimentos, como feijão, arroz, latas de sardinha e garrafas de óleo, foram roubados. Os alimentos arrecadados pelo Instituto são doados para famílias carentes, não só de Pernambuco, como também da Paraíba e de Alagoas. Ao todo, 53 municípios são atendidos. Eduarda ficou arrasada com o que aconteceu, mas vai continuar trabalhando pelo bem das famílias que o grupo atende. As pessoas que a gente atende aqui no Instituto são pessoas que a gente conhece, que a gente visita, assistente social sabe a história daquela família. Então a gente não pode parar, a gente tem que continuar. A polícia investiga os crimes patrimoniais no bairro do Pina, inclusive a ação contra a ONG. O delegado da área falou sobre esse caso. Nós instauramos uma verificação preliminar de informação para tentar identificar quem foi o autor desse crime. É importante frisar que os crimes de furto e de roubo têm sido dado uma atenção especial pela Delegacia de Boa Viagem e até realizado algumas prisões. Esses furtos, eles são decorrentes de usuários de drogas, então eles praticam esses crimes patrimoniais para alimentar o vício. O que é importante? Que a população, além de registrar o boletim de ocorrência, que possa vir até aqui a delegacia, trazer imagens, então fica mais rápido a gente fazer essa finalização desse procedimento, enviar para a justiça e pedir a prisão preventiva, a prisão temporária. Em Belo Jardim, no Agreste, uma mulher de 32 anos morreu após ser atingida pela marquise de uma casa. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento exato em que a estrutura desaba em cima da vítima. Nós congelamos a imagem porque ela é forte. Logo depois do acidente, uma idosa aparece na imagem desesperada e pede socorro. E outras pessoas chegam correndo para tentar ajudar. A vítima foi Amanda Ferreira de Araújo, de 32 anos. O caso aconteceu ontem no bairro dos Felicianos. Amanda chegou a ser socorrida e levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Hoje, um dia depois do acidente, a frente da casa ainda estava tomada pelos destroços da marquise. A Defesa Civil e a Secretaria de Obras de Belo Jardim fizeram uma vistoria no local. O caso foi registrado na delegacia da cidade. Em Paulista, uma mulher morreu por choque elétrico. Ela tentava ligar a máquina de lavar numa extensão quando recebeu a descarga de energia. Os parentes chegaram logo cedo ao IML do Recife para liberar o corpo. A filha da vítima disse que estava na casa de uma vizinha quando recebeu a ligação dizendo que a mãe tinha tomado um choque elétrico. Quando contaram era que ela estava com a extensão, né? Que com certeza eu acho que ela foi lavar a roupa, pegou a extensão, embaixo estava descascado, né? Estava sem a proteção. E que ela estava descalça e também estava molhado, né? Aí eu acho que juntou uma coisa com a outra, terminou acontecendo essa fatalidade com ela. Antônia Benedita da Silva tinha 59 anos. Morava há algum tempo no loteamento Nossa Senhora da Conceição, em Paulista. O SAMU foi ao local, mas a mulher já estava sem vida. O IML liberou o corpo no fim da manhã de hoje para o enterro. A filha contou que ela tinha construído uma igreja na frente de casa, onde era pastora. Gostava muito de ajudar muitas pessoas, ela ajudava muita gente mesmo. O coração dela, não tem o que falar. É uma pessoa maravilhosa. Minha mãe foi uma guerreira. Uma história triste, a gente lamenta o acidente, nossa solidariedade à família. E vamos lembrar, os cuidados para evitar choque elétrico dentro de casa. A Lilian Oliveira está na sede da Neoenergia, no Recife, vai conversar com a gente ao vivo. Oi, Lilian, boa noite para você, seja bem-vinda. Oi, Márcio, boa noite para você e para todo mundo. Primeiro, gostaria de expressar meus sentimentos à família, aos amigos da dona Antônia. É uma fatalidade isso que aconteceu. A gente convidou o Fábio Barros, que é gerente operacional da Neoenergia, para passar algumas dicas de cuidados, né, Fábio? Na entrevista que passou agora, a gente ouviu a filha dela falando que ela estava com uma extensão na mão, a extensão estava descascada, ela estava descalça, então tudo isso pode ter contribuído, né, para isso. Queria que você passasse essas orientações. Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite, Márcio, a todos que nos assistem. Lilian, a Neoenergia lamenta pelo fato ocorrido lá em Paulista
e reforça que a energia ela não tem cheiro, ela não tem cor. Então, sempre quando você percebe que ali é um risco, geralmente já é o efeito da energia no seu corpo, que é um choque elétrico, uma queimadura ou até mesmo a perda de vida, como foi esse exemplo que aconteceu em Paulista. Então, para esse caso específico, a gente sempre fala assim que energia e água não combinam em nenhuma hipótese. Então, sempre que for manusear qualquer equipamento elétrico, é interessante que esteja com os pés calçados e as mãos secas. E aí você trouxe algumas extensões para mostrar para a gente, né? Qual é a indicada para usar em casa? Lilian, temos 2 exemplos. A mais comum utilizada, que é essa aqui, que ela não tem nenhuma proteção. É uma convencional, tá? E tem uma outra que nós recomendamos, que é uma que tem... É o filtro de linha que nós chamamos, que aqui ele tem um fusível internamente, que ele é dimensionado para a capacidade que suporta essa extensão. Então, sempre que tiver uma sobrecarga, algo nesse sentido, um curto, ele vai proteger toda essa instalação que está conectada a ele aqui. Então, nós recomendamos que utilize filtro de linha e sempre ficar atento ao estado de conservação dos condutores, tá? E quais os cuidados básicos que uma residência deve ter para evitar esse tipo de acidente, né? A gente estava conversando sobre disjuntor, qual a importância desse dispositivo? Nós temos o chamado disjuntor residual, que é o DR. O que é o disjuntor residual, Lili? O disjuntor residual ele é um equipamento que é instalado nas instalações elétricas da unidade e serve para proteger toda aquela instalação por fugas de corrente. Ou seja, isso previne choque elétrico, previne curto-circuito. Então, o que é que a gente recomenda? Recomenda que as pessoas procurem um profissional habilitado para que ele vá até sua casa, faça uma revisão de todas as instalações e avalie a necessidade ou manutenção desses DRs. Fábio, muito obrigada pelas orientações aí, pelos cuidados, né, Márcio? Volto contigo. Obrigado pelas informações, Lilian. A Assembleia Legislativa discute um projeto de lei para proibir o fim dos cadastros de reserva nos concursos da segurança pública aqui do Estado. Hoje à tarde, a sessão não teve deputados suficientes para que a votação acontecesse. Eram necessários 25 parlamentares, mas 19 compareceram. Apenas um deles é da base do governo. O presidente da LEP, o deputado Álvaro Porto, do PSDB, reclamou das ausências. Em um pronunciamento, o deputado Júnior Matuto, do PSB, também criticou o fato de os deputados governistas esvaziarem o plenário para, segundo ele, impedir o avanço da proposta. E usou termos machistas ao defender o posicionamento do presidente da casa. Vamos conferir. É da base do governo, bota a cara. No meu interior, o homem tem que ser homem, tem que honrar as calças que tem. O que nós estamos aqui é atendendo o clamor da população, que clama por segurança. Aqui nós temos um presidente que tem ele tem raça. Ele disse... E a gente vai manter que em toda a plenária esse projeto vai entrar. E pode até não ser aprovado, mas vocês vão saber quem é que está contra o povo pernambucano. O deputado Júnior Matuto afirmou que a frase é uma expressão popular do interior do Nordeste que não quis ofender ninguém. A intenção foi destacar a integridade e firmeza do presidente da LEP na resistência ao que chamou de assédios e pressões feitos pelo governo do Estado e por deputados da base governista. O Partido Socialista Brasileiro, do qual Júnior Matuto faz parte, não quis comentar o assunto. O presidente da LEP, Álvaro Porto, do PSDB, disse que não vai se pronunciar. A deputada Socorro Pimentel, do União Brasil, líder do governo na LEP, lamentou a atitude de Júnior Matuto e disse que ela não condiz com a seriedade necessária para tratar dos assuntos públicos no ambiente parlamentar. Afirmou ainda que a política precisa de respeito, independentemente das divergências. O governo do Estado não comentou o assunto. Depois do intervalo, o programa ajuda empreendedores a ampliar vendas com uso de plataformas online. E a morte do pernambucano Manga, um dos maiores goleiros brasileiros da história. O NE2 volta em instantes. Mulheres de Paulista estão participando de uma oficina de produção de lembrancinhas para a Páscoa. Para muitas, é uma oportunidade de aumentar a renda familiar.
Uma sala cheia de mulheres com muitas histórias e sonhos e que buscam aprender cada vez mais. Já fiz outros cursos aqui, né? Aí toda vez que tem oportunidade eu sempre faço de tudo para vir, né? Fiz de maquiagem, né? Na época de carnaval, já fiz de chocolate. E o que vai aparecendo a gente vai fazendo. Hoje, Maria e outras mulheres aprenderam a fazer lembrancinhas de Páscoa. A oficina foi feita no Centro da Mulher Empreendedora, na cidade de Paulista. Todos os meses a gente tem realizações de oficinas ou de cursos, em parceria também com o Sistema S, tá certo? E também com o governo do estado. Com a orientação da professora Tatiana, elas aprenderam algumas técnicas e referências para a criação de produtos artesanais. A proposta aqui é trazer lembrancinhas de Páscoa, né? Para ela estar aí confeccionando, ganhando dinheiro, produzindo, é produção. Ter uma renda garantida é também uma forma de dignidade. Para as 33 mulheres que participaram da formação, é a chance de aprender, trocar experiências e enxergar nos próprios sonhos um caminho possível por meio do conhecimento. A Ivone tem 59 anos e quer empreender. Gosta muito de artesanato e está aprendendo de tudo até encontrar algo que realmente gosta de fazer. Sempre que aparece oportunidade, eu tento me disponibilizar, né, na medida do possível, com interesse de ter conhecimentos das oportunidades que aparecem, e esse foi muito importante para mim. Cássia já é empreendedora. Ela vende laços infantis e veio em busca de qualificação para adicionar mais produtos às vendas. Quando eu comprei um laço, aí daí eu tive a curiosidade de saber como fazia. Aí eu desmontei, fui vendo as marcações e fui montando novamente. E daí eu comecei comprando fita e fui fazendo, pronto. Mulheres de várias idades participaram. A Lindomar tem 65 anos e estava empolgada porque gosta de aprender coisas novas. Bom para ocupar o tempo e também para a saúde mental. Cheguei na terceira idade, né, aposentada, então eu procuro me qualificar. Agora que eu estou realmente vivendo, aprendendo as coisas. Artesanato que eu amo, sempre que tem essas coisas eu participo. Esquece doença, esquece depressão, esquece tudo, das dores. Para mim não existe isso, para mim é só alegria, a vida é só alegria. Agora que eu estou vivendo realmente a minha melhor fase. No Recife, uma parceria entre Sebrae e Prefeitura oferecem cursos para empreendedores que desejam aumentar o faturamento por meio de plataformas online. O repórter Ivan Duarte traz para a gente as informações. Ivan, boa noite para você. Oi, Márcio. Boa noite a você também. Boa noite a todos. É o programa Salto Tecnológico, é de graça e ajuda aí os pequenos empreendedores a acelerarem as vendas nas plataformas digitais. São 3 módulos: finanças, marketing e a novidade desta edição, que é a de gestão, além de consultorias individuais com foco em cada negócio especificamente. Quem está aqui comigo e vai nos ajudar nessa conversa é o Agadir Faria. Ele é gerente de projetos estratégicos da Prefeitura do Recife. Agadir, boa noite. Explica para a gente quem pode participar e como se inscrever. Seja bem-vindo. Boa noite. Bom, todos os MEIs, MEs e EPPs da cidade do Recife podem se inscrever gratuitamente através do Conecta Recife ou através do site do Sebrae. O que o empreendedor aprende neste curso? Eu falei aqui os módulos, né? Mas eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais, por gentileza. Hoje a gente identifica que aquele empreendedor que está fora do meio digital, ele perde a oportunidade de vender, perde a oportunidade de crescer. Então, o grande objetivo é ensinar o empreendedor a utilizar as mídias digitais, utilizar os marketplaces, tá? Mas, ao mesmo tempo, aprender também a gerir o próprio negócio. Tá? Melhorar os processos, melhorar o financeiro e utilizar técnicas realmente de acompanhamento do crescimento do negócio. Tem que estar formalizado e atuar no Recife, né? São obrigatoriedades. Isso. Todo MEI, EPP e ME da cidade do Recife pode se inscrever. Já dá para notar os resultados das turmas passadas? Eu sei que pelo menos 700 empreendedores já participaram. Se puder contar alguma história. 700 empreendedores já formados, vamos chamar assim. E sim, temos excelente história de sucesso, um crescimento médio de 30% no faturamento de cada empreendedor desse. E eu posso citar um que eu vejo com muito carinho. Ele é um cara que fabrica pães artesanais e que saía no final de semana para as feirinhas do Recife com uma carga de 5 quilos de farinha. Tá? E após o curso, ele me informou que passou a adquirir 70 quilos de farinha em média para as vendas de feirinha no final de semana.
é isso, é para escalar mesmo o negócio, uma política pública que ajuda. Então, uma turma, Márcio, começou nesta segunda-feira, ontem, e outras 2 começarão na semana que vem. Então, ainda dá tempo pelo Conecta Recife ou site do Sebrae. Com você. Obrigado pelas informações, Ivan. Morreu hoje o ex-goleiro Manga, ídolo do esporte e da seleção brasileira. Foram 27 anos como jogador profissional, com a missão de evitar a alegria máxima de um jogo de futebol. Mas Ailton Correia Arruda, o Manga, conseguiu subverter essa lógica. Manga nasceu no Recife em 1937. Começou a jogar futebol no Juvenil do Esporte nos anos 50. E herdou o apelido de um goleiro que jogava no Santos naquela época. O Manga pernambucano, rubro-negro, subiu para o time principal do Leão em 1955. E 4 anos depois foi para o Botafogo, onde subiu de patamar. Foram 10 temporadas com defesas e títulos. Foi jogando pelo Botafogo que Manga chegou à seleção brasileira e disputou uma Copa do Mundo, a de 66 na Inglaterra. Manga também foi ídolo do Nacional do Uruguai, no Internacional de Porto Alegre, onde foi bicampeão brasileiro, e no Barcelona de Guayaquil, do Equador, onde jogou até encerrar a carreira aos 45 anos de idade. E depois de pendurar as luvas, ele ficou morando no Equador. Em 2014, Thiago Medeiros, que ainda era repórter, foi lá para entrevistá-lo. Lembranças daquele tempo de criança, principalmente de quê, Manga? Na praia, porque eu vivi somente em Boa Viagem, no Pina. Em 2020, depois do início da pandemia da Covid-19, ele voltou ao Brasil. Com a saúde frágil e com problemas financeiros, foi trazido para morar no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Manga foi uma lenda do futebol brasileiro. No dia 26 de abril, ele completaria 88 anos. Dia 26, o dia do goleiro. Dia que Manga vai ser lembrado para sempre. Nós ficamos por aqui. Até amanhã.